100% Jesus, 11 horas e 15 minutos. 11 horas e 15 minutos, hora daquele momento da palavra de Deus, onde o Senhor nos alimenta através da sua palavra, onde o Senhor nos dá alento, nos dá cobertura, nos dá alegria. E eu tenho certeza que Deus preparou algo para nós nesse dia, porque com certeza não tem sido fácil esta prova de fogo, não é? Eu vou usar esse título, pois eu até tenho uma música chamada Prova de Fogo, e essa semana algumas irmãs disseram que estava passando exatamente o que aquele hino diz, prova de fogo. 1 Pedro, capítulo 1, e do versículo 3 em diante, até o 7, diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo, redunde em louvor, glórias e honra na revelação de Jesus Cristo. Exaltado seja o Cordeiro. A prova de fé, irmãos, refere-se a uma situação difícil. Mostra ou simboliza intensos sofrimentos, provações, permitidos por Deus para refinar, provar, fortalecer a fé do cristão. Assim como o fogo purifica o ouro, essas dificuldades não significam falta de fidelidade de Deus, mas sim o amadurecimento espiritual, a perseverança, a aprovação divina que temos que ter. Uma prova de fogo é uma expressão que usamos no dia a dia, mas a Bíblia mostra que prova de fogo no aspecto bíblico é exatamente isso. É o refinamento da fé. É a fé verdadeira, que ela é mais valiosa do que o ouro, a Bíblia detalha. E precisa ser provada pelo fogo para ela se manter firme. Quando se fala, estou passando uma prova de fogo, é um contexto de sofrimento, é claro, de luta, de guerra, de situação, de fogo ardente. A Bíblia até adverte para não estranhar o fogo ardente que surge para provar, encorajando a alegria ao participar dos sofrimentos de Cristo. Claro que o inimigo se levanta para ver você parado, cabisbaixo, sem forças. Temos alguns exemplos bíblicos para falar sobre prova de fogo, literalmente, que naquela época houve um acontecimento em Daniel 3, onde a história de Sadraque, Mesaque e Abednego ilustra a proteção de Deus em meio a uma fornalha literal de fogo, após se recusarem a adorar a ídolos. E existe a provação de obras, que a Bíblia menciona em 1 Coríntios, capítulo 3, 13 ao 15. Deixa eu colocar aqui, porque como os irmãos sabem, eu gosto de ler, para citar e estar lendo com os irmãos que não têm tempo ou não podem abrir a Bíblia agora no seu trabalho. Aí a gente lê para aqueles também que estão dirigindo, que não vai ser correto abrir a Bíblia ou procurar identificar lá no celular, no aplicativo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 ao 15.
diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, que receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ora, faz-me entender que quando estamos dentro da vontade de Deus, praticando a fé, fazendo a vontade do Senhor, não tem mal que possa vencer o trabalhar de Deus. Não tem mal que possa vencer a sua soberania. Não tem mal que possa fazer com que esta prova de fogo acabe mal. Ora, se é o próprio Deus que está provando a tua fé, se é o próprio Deus que está querendo ver até onde você vai, se é o próprio Deus que está fazendo algo grande na sua vida, então, por que Deus não lhe daria a vitória? A Bíblia diz que para cada prova o Senhor permite, mas também com ela já dá o escape. O Senhor permite você passar por provações, mas Ele já dá o escape daquela situação. Então não é para você ficar com medo. Não é para você ficar perturbado, preocupado. Porque se Deus te colocou aí neste lugar onde você está, nesta provação, Ele está testando a você como cristão. Ele está te dizendo: não temas que eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te sustento e te seguro com a destra da minha justiça. Há quantos, se pudessem, já teriam, irmão, nos engolido vivo. Como disse Davi em um dos seus salmos. Se eles pudessem, já teriam nos engolido vivo. Mas o Senhor tem nos protegido, nos guardado, nos dado força. E a provação é necessária. Vai ter provação das nossas obras. Para provar a qualidade da tua obra. Vai testando o fundamento da tua fé. O propósito desse teste, o propósito dessa situação, irmãos, é para que nessas provações você venha produzir perseverança, integridade, caráter, resultando em glória e honra de revelação, na revelação de Jesus. Se você pudesse ver, irmãos, quantas vezes o inimigo tenta nos derrubar, tenta nos destruir, mas o Senhor está conosco. O Senhor nos cobre, o Senhor nos guarda, o Senhor nos dá alento, o Senhor nos dá cobertura do céu para que possamos resistir às astutas ciladas do inimigo. É bem verdade, irmãos, que nós que passamos por provações, por situações às vezes vexatórias, de desespero, de preocupação, é necessário que sejamos provados. É necessário que sejamos testados. Se vamos estar de fato dentro da vontade de Deus. Aqui em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Versículos do 3 em diante que lemos, 3 ao 7. Fala sobre isso, que vamos ser testados no fogo. E não é fácil, irmão, ser testado no fogo. Porque o Senhor, Ele vela pela sua palavra para cumprir, mas nós somos falhos. E há situações em nossas vidas que nós queremos sair da vontade de Deus. Mas o Pedro deixa esta carta de encorajamento, escrita pelo apóstolo Pedro aos cristãos perseguidos. Ele destaca a perseverança na ressurreição de Jesus.
chamando os fiéis para manter a sua fé firme durante as provações, para que sejam refinados seu caráter como ouro no fogo. Mostra também a santidade que devemos ter. Devemos ter uma santidade, nos alerta sobre o amor fraternal. Nos lembra que fomos redimidos pelo precioso sangue de Cristo e não por coisas perecíveis. É necessário que você entenda que quando Pedro chama os cristãos de estrangeiros ou peregrinos, ele está dizendo que a verdadeira pátria deles não é aqui, é o céu. Que a salvação é uma herança incorruptível. Não é como o ouro, que vem o fogo derrete, que vem um ladrão leva, rouba. Mas a nossa herança, a nossa pátria verdadeira é incorruptível, está guardada com Deus. O sofrimento atual é passageiro, mas serve para provar a genuidade da fé. É mais preciosa que o ouro. Mais preciosa que o ouro. Porque o ouro se corrompe, o ouro se consome, o ouro é roubado. Mas a nossa pátria, a nossa herança é incorruptível. Pedro está nos chamando aqui para a santidade. Ele está nos chamando para a aprovação da fé. Ele está nos chamando para lembrar que este atual sofrimento serve para provar se a tua fé é genuína. Nos chama à santidade. Manda cingir o entendimento. Preparar a mente. Viver de forma santa, imitando a Deus. Não se moldando aos desejos do passado. Ah, irmão, é bem verdade que quando a luta chega, alguém diz, mas quando eu era do mundo, eu não passava por isso. Quando eu era do mundo, eu não enfrentava isso. Claro, irmão, o diabo não vai provar, tentar entristecer, ou passar a fazer algo na sua vida de provação, se você já está na mão dele. Mas se você anda fazendo a vontade de Deus, o diabo vai continuar tentando para te tirar da vontade de Deus. E como diz uma canção, ele tenta te derrubar, ele tenta te destruir, mas não vai conseguir. O preço da redenção que o apóstolo Pedro está nos chamando, é a liberdade do pecado que custou o sangue de Jesus, o Cordeiro sem defeito. Um plano estabelecido antes da fundação do mundo. Talvez você esteja me ouvindo agora dizendo, mas eu estou numa prova de fogo, missionária. É marido, é filho, é falta de emprego, é falta de dinheiro. É porta fechada, é móvel se quebrando. Eu estou num aperreio tão grande. Mas essa provação não vai ser eterna, irmãos. Eu tenho tempo para encerrar. Mas a palavra é eterna. A tua herança, ela é incorruptível. E a Bíblia nos mostra que os crentes foram regenerados pela palavra de Deus, que é viva e permanece sendo viva. É diferente da natureza passageira da humanidade. É diferente daquilo que conhecemos como corruptível. Está na vontade de Deus, aqui em 1 Pedro, em suma, ele está ensinando que independente das dificuldades terrenas, os cristãos devem ter esperança, pureza, amor, focados na sua herança vindoura. Olha, irmãos, quando a palavra do Senhor nos garante, nos afirma que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, a gente vai sendo tomado por este texto e vai entendendo o que anda acontecendo com o mundo, irmãos. Muita gente já esfriou na fé. Muita gente não quer mais saber de Deus. Muita gente não quer mais a presença de Deus, porque exige que eles tenham uma vida separada. Exige que eles tenham uma vida nova em Cristo. Exigem que eles tenham arrependimento, que eles mudem de caminho.
E é bem verdade que quando nos vemos, vamos dizer assim, atrelados a uma situação que parece que não vamos conseguir mudar, o interessante é confiar em Deus. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, confie no Senhor. Tem que confiar em Deus, irmãos. É uma guerra, alguém se levanta querendo ver você parado, querendo ver você sem saída, querendo ver você num lugar de sofrimento. Mas eu quero te dizer, debaixo do sangue de Jesus, que o Senhor, Ele vela pela sua palavra para cumprir. O Senhor, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua família. O Senhor, Ele tem cuidado da tua vida, tem cuidado dos teus parentes, tem cuidado de ti, tem cuidado da tua casa. O Senhor, Ele tem cuidado daquilo que é teu. O Senhor tem te guardado. E é bem verdade que tem alguém aí que está me ouvindo agora e diz, mas missionária Milka, eu estou passando por uma fase tão terrível. Estou passando por uma fase que nem queira saber, viu, irmã Milka? Nem queira saber porque o negócio está sério. Mas é isso, irmãos. Todo cristão que é provado, testado, Deus tem um motivo para esse teste. Ele está mostrando que você deve manter a esperança. Que você deve manter, aleluia, a certeza da sua herança eterna, incorruptível. Deve manter a esperança viva. Porque quando Pedro começa nesse texto, capítulo 1, versículo 3 em diante, ele começa louvando. Louvando a Deus por sua grande misericórdia que nos fez. Ele nos convida a nascer de novo para ter uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus. E é bem verdade que não é fácil, viu, irmãos? A Bíblia, quando afirma aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz assim, os crentes são protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, até a salvação final, que será revelada no último tempo. Esta provação que você está passando, como está aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a sua fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O Senhor está preparando algo novo para nossas vidas. E a proteção divina nos garante que os crentes são protegidos pelo poder de Deus, mediante a sua fé, até a salvação final, que será revelada nos últimos tempos. Esta proteção garante a perseverança do crente. Ter alegria no sofrimento, apesar de agora ser necessário passar por várias provações, como enfatizei o título, como uma prova de fogo. Mas o sofrimento serve para isso. Para que você seja testado no meio das provações, das tristezas. Mas é por um pouco tempo. A alegria, por causa da salvação, ela deve ser contínua. Tem gente que está me ouvindo agora e por causa de um vento parou e acha que não tem mais volta. Tem sim. Você pode voltar, porque você vai ser nascido de novo para um propósito eterno. Você vai obter uma segurança. A salvação que é guardada por Deus, não apenas pelo esforço humano. As provações são temporárias, mas elas vão refinar a tua fé. Que você possa estar entendendo o que Deus está preparando para você neste dia. Ele está dizendo, a prova é de fogo, sim. Parece estar dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, como foi para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas o Senhor está te dizendo, a prova é de fogo, mas eu também trabalho no fogo. A guerra está grande, a família se levantou,
Alguém está dizendo, eu quero ver ele agora, eu quero ver ela agora. Aleluia. Mas o Senhor está te dizendo, ei, meu filho, ei, minha filha, não se preocupe. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando da sua história. Com certeza que as bênçãos do Senhor, elas não nos acrescentam nem dores nem problemas. Mas o inimigo, enquanto a gente estiver aqui, ele vai continuar gritando. Ele vai continuar alarmando. Ele vai ficar rugindo feito leão. Ele vai ficar querendo nos transtornar, nos tirar do foco. Mas a maior bênção que podemos ter de Jesus e de Deus, do Espírito Santo, é ser transformado. A maior bênção que podemos ter é ser abençoado, ser transformado pela vida de Deus. Pela entrega de Jesus, quando Ele confiou que eu e você teríamos aqui o Consolador. Tu vai talvez chorar, tu vai talvez se aperrear, tu vai talvez se sentir na guerra, mas o Consolador está aí contigo. Eu vou, mas deixarei convosco o Consolador. Eu irei e vou vos preparar lugar. Mas aí ele diz, irei preparar lugar, mas virei outra vez e vos levarei para onde eu estiver. Irmão, é bem verdade que tem muita gente que está me ouvindo agora que está afastado. Às vezes por causa de um tratamento ruim de um pastor. Às vezes é a esposa do pastor que não entendeu a ovelha. Às vezes é a dirigente. Às vezes é alguém que era líder de um grupo da mocidade e te deixou atônito, agoniado. Mas o Senhor está falando comigo e com você nesse dia. Ei, presta atenção. Mantenha a esperança viva. Mantenha louvando. Mantenha-se na presença do Deus vivo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 em diante, no 7 diz assim, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, revelação de Jesus Cristo. Irmão, quando a gente coloca o foco em pregar a palavra, em estar na vontade de Deus, quando a gente coloca o foco em consagrar a nossa vida, quando a gente coloca o foco em fechar as brechas, com o tempo a idade vai chegando, a gente vai se aquietando, parando com as aventuras, parando com os pecados, vai parando com as coisas que não agradam a Deus. Com o tempo você vai vendo que a família é importante, com o tempo você vai vendo que ter uma igreja como referência é importante, que você vai vendo que é importante manter a sua fé guardada no Senhor Jesus Cristo. Aquele que é provado a nossa fé, ele tem que ter confiança absoluta em Deus. E saber que a direção está na mão de Deus. Irmão, muitas vezes a gente quer tomar caminhos que Deus não se agrada, que Deus não quer. Aí diz, por aí você não vai, você vai, teima e vai. O fim não é bom. A Bíblia nos afirma, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. Às vezes é mais dinheiro, às vezes é menos problema, às vezes é mais facilidade, mas Deus não está no negócio. O caminho para o céu, irmãos, é estreito e é necessário que ele prove a nossa fé. Por isso que usei o título A Prova de Fogo. É um hino que a gente compôs há um tempo atrás e a irmã disse hoje, irmã Milka, eu estou passando por essa prova de fogo que diz esse seu hino. Às vezes a nossa fé é provada através dos sofrimentos, como aconteceu com Jó. Às vezes é provada para que Deus mostre a direção, como Deus fez com Abraão, referente a Isaac. Às vezes nós somos tentados por fortes tentações, como José foi, mas José resistiu. Ou pela astúcia do inimigo, como aconteceu com Daniel. Preparou a situação dentro da adoração de Daniel para pegar ele no erro.
Prepararam um edito real dizendo que não deveriam adorar outro Deus, outro Senhor, a ninguém, a não ser o rei. Daniel, quando ouviu essas palavras, esse edito real correu e foi logo orar, mas não podia orar. Se foi proibido adorar, buscar, falar com qualquer outro Deus, qualquer outro Senhor que não fosse o próprio rei. Mas Daniel sabia o Senhor tem feito coisas grandes. O Senhor tem feito coisas extraordinárias em nossas vidas. E a verdade é que todas as vezes que estamos sendo provados, a primeira coisa é murmurar. A primeira coisa é dizer que estamos, aleluia, fora da vontade de Deus. Mas é bem verdade, irmãos, é bem verdade que essa astúcia que criaram contra Daniel, Deus deu vitória. E os seus inimigos foram jogados na cova dos leões. Mas às vezes tem um espinho na carne, como foi a questão de Paulo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, 7. Porque Deus prova a nossa fé? Para que o nosso coração seja conhecido dele. Para que o valor da nossa fé seja mais precioso que o ouro. Preciosa que o ouro. Porque Deus nos prova para a glorificação de Deus. Tem um motivo, irmãos. A palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também diz, quando eu era menino, fazia coisas de menino. Irmãos, quanto mais Deus te abençoa, quanto mais Deus te levanta, quanto mais Deus faz, mais eu tenho certeza que Deus está mudando a situação. Eu tenho certeza que Deus está mudando a história de crente. Eu estou na prova de fogo. Só Deus sabe o que eu estou passando. Mas, irmãos, às vezes é uma forma de expressar. E às vezes não. Às vezes a prova realmente é de fogo. Não como Sadraque, Mesaque e Abednego, que por não adorarem, não se curvarem às estátuas. A estátua da época que foi criada, eles tiveram que ser lançados na fornalha de fogo ardente. Mas era fogo literalmente falando. Um local que foi aquecido. Eles entraram, aí não estava fazendo efeito sobre sua pele, nem sobre seus cabelos, nem sobre sua veste. Eles mandaram aquecer 7 vezes mais. E depois o rei começou a ver o 4º homem dentro da fornalha. A situação que é necessária eu você entender que você precisa entender que Deus não vai fazer a tua vontade. Que Deus não vai te tirar da prova porque você está com mimimi, chorando, dizendo, se tu não me tirar da prova eu não quero mais ser crente. Problema teu. Salvação individual. Se fosse por prova, sair do caminho do Senhor por causa de prova, eu já estava desviada há muito tempo. E não é fácil não, irmão. A gente vence uma hoje, amanhã vem outra, amanhã vem outra. Quando Deus começa a te abençoar, quer seja uma vitória do teu filho, quer seja algo que você pagou, quer seja um carro que você está pagando, quer seja o salário que chegou, quer seja a comida que não faltou no teu prato, qualquer bênção que Deus te dá, o inimigo não fica satisfeito. E ele começa a testar o teu compromisso com Deus. Ele começa a testar para ver se tu tem capacidade de estar na vontade de Deus. E eu sei que alguém que está me ouvindo agora está dizendo, mas só Deus sabe o que eu estou passando. Só Deus sabe, irmão, o que eu estou passando, o que você está passando, o que a Rádio Tamandaré está passando. Vamos estar orando uns pelos outros. Vamos orar pela irmã Sara Cardoso, vamos orar pela irmã Maia Eduarda, vamos orar pelos irmãos que estão aí com a gente, irmão Lucas Pizeta, Deus abençoe, irmão Lucinaldo, que está aí acompanhando pela live no Instagram, a nossa irmã Rosália Maria, irmão
Eu não sei se nome é difícil. Mane Silva, irmã Madalena Gomes, Levita Rafaela, um cheiro, Rafaela, para você e para seu esposo, missionário Leandro Antônio. Deus abençoe, irmã Fábia, Vitor, a irmã Leda Oliveira, a irmã Sônia Borges, Josi, pastor Tiago Silva, Dione, Rocha, Levita, Ed Lima, todos que estão aí com a gente. Que prova de fogo é essa, missionária Milka? Eu vou encerrar. Vou terminar esta palavra. Te lembrando, se tu estás sendo provado no fogo, se estás passando por uma prova que você não esperava, se de repente levantou-se inimigos contra ti, se de repente alguém anda planejando o mal contra ti, às tuas costas, porque eu costumo dizer que tem reuniões que nós não estamos, mas Deus está vendo. Eu dizia a um certo levita, que ele estava numa reunião do ministério, e quando na reunião foi citado o meu nome para uma possível agenda, ele clamou sangue. Aí uma amiga minha que estava nessa determinada reunião disse: por que você está dizendo isso com a missionária Milka? É uma bênção, ela é o esposo dela. Ele: não sei o quê. Uma reação meio estranha. E quando eu fui ter com ele, eu disse: meu querido, se eu fiz algo, me perdoe. Mas se eu não fiz, também me perdoe. Como assim? A gente é uma senhora, eu e minha esposa é uma senhora, e o pastor Heraldo. E Mas e por que numa reunião de um ministério tal e tal, o senhor lá clamou sangue quando meu nome foi citado e do meu esposo para a agenda? Que nós fizemos com o senhor. Porque nós pregamos a verdade. Nós vivemos a verdade. Você não vai ver missionário Milka com duas conversas. E ele se assustou, me perdoe. Foi uma reação de repente assim, não sei o que. Eu digo: pois é. Mas eu jamais faria isso com o irmão. Até porque, se eu não puder ajudar alguém a subir, prejudicar é que eu não vou. E aquilo queria entrar no meu coração como um mago. Eu disse: sabe de uma coisa? Não fui ele. Foi o inimigo, porque tá vendo Deus me abençoar e tá com raiva. Irmão, eu não tinha nem nome. Eu tinha uma timidez terrível. Eu não sabia falar. Meu esposo uma vez me botou para orar na rádio evangélica. Ele trabalhou lá um tempo, muito tempo, aliás, mais de 15 anos. E ele me colocou para orar ao vivo. Eu não sabia que tinha orar no rádio, tinha que falar. Não entendia. E fiquei de olho fechado e a boca fechada. E meu esposo: fale, minha filha, você está no ar. E eu não sabia. Hoje eu estou no rádio pregando, falando. Sou radialista. Mas na época a timidez, o medo de falar o português errado. Meu português ninguém corrige. Eu fiquei com medo de falar no ar para não falar palavras que não existiam no dicionário. Mas não sabia que futuramente, como hoje, eu estaria ao vivo falando, pregando para milhares de pessoas. Então o que eu faço hoje, como diz a palavra, não sabes tu, como Jesus disse, mas tu saberás depois. É Ele que está te afirmando. Esta prova de fogo vai passar. Quero pedir ao irmão Raí para colocar aí, prova de fogo. Você que está em casa agora vai cantar comigo. Solta aí esse hino aí. Vou cantar um pedacinho, porque tem gente na live. Aí eu vou encerrar esta palavra cantando um pedacinho desse hino. Porque tem vezes que a gente dá conselho para os irmãos através de louvor, mas às vezes a gente precisa absorver também. Foi o hino que eu gravei no meu DVD, lá no português, dos cantores de Pernambuco. A única cantora da terra que gravou no português foi missionária Milka Tavares. Até quando eu vou passar por esta prova de fogo, quando penso que vou respirar, começa tudo de novo. Não é desse jeito, irmão? Quando penso que vou respirar, começa tudo. Olha o que a gente diz, olha. Suporte e aguente são palavras fáceis de falar, mas quando a prova é conosco, começamos logo a murmurar. Será que Deus me esqueceu? Não me veio nem me escutou. Mas a palavra final vem de quem? De Deus. E Ele já assinou. É assim, não é? E Ele já assinou. Até quando eu vou passar por esta prova de fogo, quando penso que vou respirar,
Começa tudo de novo. Até quando eu vou passar por esta prova de fogo? Quando penso que vou respirar, começa tudo de novo. Eita glória! Os homens de Deus passaram por isso também, crente. Foi. Falou para Acabe e até sofreu. Precisou se esconder na caverna. Pão e carne, urubu levou. Se ele quisesse beber, tinha que ser de um rio que um dia secou. Ó, já estava na prova. Estava tomando água do rio, aí seca o rio. Ó pra aí. Quero convidar a irmã Sara Cardoso para voltar para Jesus agora. Vamos voltar para Jesus agora? Para sair desta prova de fogo com Jesus na tua vida. Enquanto estiver na terra vai ser provada. Mas aceitar a Jesus é o maior presente que você pode dar à sua própria vida. A sua alma. Quer voltar para Jesus agora? Só é colocar sim. Aqui na rede social e eu já digo para os irmãos ouvir. Irmã Sara Cardoso, quer voltar para Jesus agora? Quer? Venha para Jesus agora. Diga assim, eu quero voltar agora. A gente ora agora por você. Para você sair desta prova de fogo. Olha aí. Até quando eu vou passar por esta prova de fogo, quando penso que vou respirar, começa tudo. Enquanto estivermos aqui, irmãos, tem prova através dos filhos, tem prova através de um marido, tem prova através de um conhecido, de um amigo, mas vá-se embora vencendo. O tempo de Deus já chegou. Tu crê? Aleluia. Quer voltar agora, Sara? Venha-se embora para Jesus. Aprenda. A letra é bem fácil, porque Deus quer te ver sorrir. Isso. Vitória para mim já chegou. Vou dar glória, aleluia e amém. A tua vitória também já chegou. Abre a boca. Dá glória também. Vou dar glória, aleluia e amém. A minha vitória, a tua chegou. Abre a boca e dá glória, crente. Ó glória. Abre a boca e dá glória que esta prova de fogo vai passar. E tu vai cantar vitória em nome de Jesus. Até quando eu vou passar por essa prova de fogo, quando penso que vou respirar. Eita glória. Até quando eu vou passar, quando penso que vou respirar. Até quando eu vou passar. Vai passar, vai vencer. Eita! Venha-se embora. Nós vamos orar, vou orar pela irmã Sara Cardoso, que disse que estava afastada. Mas o Senhor está te dando vitória, está aceitando a Jesus para a glória de Deus. E eu fico feliz. Ela está dizendo, quero ser fiel até a morte. Está firme na presença do Senhor Jesus. Ela está dizendo, eu estou afastada, mas eu quero ser fiel até a morte. O apocalipse já está acontecendo na terra, oh glória! Deixa eu orar por você agora, irmã. Senhor Jesus, apresenta a tua serva, que estava se sentindo afastada. Mas está, Senhor Deus, agora sentindo o óleo novo, azeite novo, cobertura nova, alegria nova. És tu que salva, és tu que cura, és tu que muda. Jesus, vai através do rádio, visita essa mulher que está no trabalho, este homem que está no seu comércio, este homem que está na casa do seu pai, da sua mãe, que está talvez dentro do seu carro, no caminhão, ou está dirigindo uma van. Traz ele de volta para a tua presença, que ele possa entender que a prova é de fogo, mas é bom passar por ela sendo refinado como ouro no fogo, porque a nossa vitória, nosso galardão é na glória. Obrigado, Senhor Jesus. Agradeço por tudo que tu tens feito. Fica conosco até o término deste culto, até as 2 da tarde, em nome de Jesus. Amém.